Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos, todos muito bem-vindos ao nosso primeiro seminário de gestão de projetos de economia solidária, que vai acontecer online, tá? Onde eu, que sou Bruna Pessoa, juntamente com Marilise Frois, a gente vai compartilhar com vocês um pouco da nossa vivência, um pouco da nossa história, das nossas experiências dentro do tema, né, de gestão de projetos, de produção cultural e da economia solidária, tá bom? Esse seminário, ele vai acontecer tudo online, esse é o nosso primeiro seminário, e ele acontece com incentivo, como apoio da Prefeitura de Olinda, através do governo federal, pela Lei Aldir Blanc, através do incentivo dessa lei, a gente se reuniu, eu e Marilise, e pensamos, né, de que forma a gente pode oferecer, de que forma a gente poderia compartilhar o que a gente sabe, dentro da nossa experiência, que pudesse atrair um público legal, feito com segurança, dentro das nossas limitações, né? Por isso que ele acontece online também. Eu e Marilise também temos outros empreendimentos na vida, eu também trabalho com algumas produções, Marilise é empreendedora no ramo alimentício, vegano, somos mães, né? Então, dentro do nosso tempo disponível, a gente conseguiu minimamente montar uma apresentação e vai trazer para vocês aqui um pouco dessa nossa trajetória. Beleza? Vamos lá. Para me apresentar, ó, eu sou formada em comunicação social, com habilitação em relações públicas, pela ESURP, a Escola Superior de Relações Públicas, aqui em Pernambuco. Fiz um curso de gestão de projetos culturais em 2012, pelo Plantec. E aí eu abri minha produtora, em 2012, né, comecei a trabalhar, me formalizei, deixei de ser pessoa física para ser pessoa jurídica em 2012, e comecei a trabalhar com produção artística, cultura popular, que foi a minha primeira experiência, depois eu vou mostrar nos próximos slides, a gente fala melhor. Trabalhei com eventos, comecei a trabalhar no setor de eventos, privados, corporativos, festivais, estaduais, e fui freelancer, né, em agências de publicidade e marketing. Fui e ainda sou, algumas empresas me contratam para fazer esse serviço aqui. E em 2018 fui estudar técnicas de palco e continuei na produção executiva de shows e eventos. Também fiz um curso, né, através do IATEC, Instituto de Artes e Tecnologias do Rio de Janeiro, fiz esse curso online. E aí, passa aí os slides. Marilis está me assessorando, ela não está aparecendo, mas ela está me assessorando. Aí é com um grupo, né, de cultura popular, que foi meu primeiro trabalho, né, no ramo da produção cultural. Então, nós conseguimos viajar a Cuba através do edital de intercâmbio cultural. Na época, nós tínhamos o Ministério da Cultura e tinha esse intercâmbio. Então, a gente conseguia, através do fomento, né, a gente conseguiu aprovar o projeto e viemos para Santiago de Cuba, para esse festival. Nesse ano foi o 32º festival, e nesse mesmo ano nós fomos o único grupo do Brasil que participou do festival. Então, foi um grupo de cultura popular que representou o Brasil nesse festival. E aí tem mais algumas fotos, aí bem bonita, em Cuba, segurando o AB. Tem mais fotos. Depois desse festival, a gente viajou para o Panamá no ano seguinte, através de contatos, né? E isso é muito um trabalho de produção também. A gente, sempre que está viajando, sempre que está saindo do nosso estado, do nosso município, a gente tem que estar atento às pessoas, né? A tudo. E aí a gente conseguiu um contato dentro do festival do Caribe em Cuba, que nos levou para o Afrofestival no Panamá, no ano seguinte. E aí não teve apoio, nenhum aporte do governo do Brasil, nem de Pernambuco, a gente viajou mesmo com o financiamento do governo do Panamá, né? Aí são mais apresentações,
no Sesc Niterói, então eu sempre fazia essa ponte, né, de organizar. Nesse grupo especificamente, que foi o meu primeiro trabalho, eu cuidei de todo da produção artística num completo. Era um grupo que não tinha ainda seus materiais profissionais que pudessem divulgar o trabalho deles, né, tais como release, mapa de palco, rider técnico. Tudo isso eu criei junto com o grupo, né? E aí a gente fez algumas produções de fotos, fez produção de vídeo também, para que eles pudessem ter um material e que a gente pudesse, em alguns editais, ou até mesmo que a gente pudesse circular, né, com o grupo, para que eles fizessem apresentações em outros estados também. E também dentro do nosso estado, de propor nos editais, nos ciclos da cidade, aqui em Pernambuco, principalmente ciclo carnavalesco e ciclo junino, são materiais que todos os grupos, todas as bandas, minimamente, eles precisam ter organizados, né, para poder circular. E aí tem mais algumas fotos Aqui já é o grupo, outros artistas, na verdade, fazendo uma assessoria artística em programas de rádio, em programas de TV. Aí, freelancer das agências de marketing que eu falei, a Oi, e né, na ocasião aí da foto, a Oi e o IT Itaú, são empresas que a agência delas não fica em Pernambuco, né? Então, eles contratam uma produção local para desenvolver as atividades de marketing deles. Muitas são internas e outras são externas. No caso da Oi, são as atividades internas, né, para o seu público, para os funcionários. E aí, no caso do IT Itaú, foi uma campanha de carnaval. E aí foi diferente, porque eles entraram como patrocinadores do Carnaval de Olinda, né? E aí a gente estava como produção local, geral, né? Produzindo a casa IT dentro do Carnaval. Vamos ver mais aí. E aí, em 2018, como eu falei, eu fui fazer o técnicas de palco, me juntei com a Graxa, né? Que a gente chama, e essa galera da técnica, para aprender um pouco mais desse universo, né? Porque dentro desse trabalho de produção artística, eu fiz muito palco, acompanhava muitos shows com algumas bandas, tanto a banda de cultura popular, como apareceu lá em cima, samba e tudo mais. Então, eu fiz esse curso mais mesmo para entender melhor sobre esse universo e poder contribuir mais com o meu trabalho mesmo, né? A gente que está com produção, trabalha em produção, a gente não pode, a gente sempre está aprendendo alguma coisa, né? Não pode nunca deixar de aprender. E aí, depois desse curso, eu trabalhei, aí eu fiz um festival de música, foram 5 dias de festival, eu fiz a direção de palco após esse curso, né? Um festival grande, foram 28 bandas que passaram no palco, né? Eu estava coordenando um palco, um evento de prefeitura, aí eu fiz a coordenação meio que do polo, né? Era o polo principal. Então, show, camarim, passagem de som, tudo isso ficou sobre minha responsabilidade, né? Também trabalhei depois desse curso, consegui trabalhar com a DJ aqui de Pernambuco, bem legal, e aí tá um trechinho Isso aí foi uma publicação que ela fez, né, falando da equipe dela, da minha função aí de produtora. Trabalhei acho que uns 7 meses com essa DJ também, fazendo a produção dela de palco, sendo hold dela mesmo, carregando equipamento, montando, tudo isso. Dito isto, vamos falar um pouco mais sobre o âmbito aqui da produção cultural, saindo um pouco da minha experiência e falando um pouco mais do geral. A produção cultural é tudo aquilo que envolve um projeto em que o produto é a cultura. E o produtor cultural planeja, elabora e executa projetos e produtos culturais. E aí a gente entende como produto a cultura, né, em suas diversas formas de manifestação. Então, seja música, teatro, dança, literatura. E aí, fazendo um panorama rápido, a cultura movimenta cerca de 171,5 bilhões por ano na economia do país. Isso é um dado da Fijan,
a Fundação de Indústrias do Rio de Janeiro, fundada da Funjando em 2019. E a cultura representa 2,5% do PIB nacional. É muita coisa. Vamos lá, para linhas de atuação do produtor cultural. A Mari está mostrando, mas aí eu estou lendo aqui também, tá, gente? Eu defini aqui, mais ou menos, é uma definição, mas podem haver outros cargos, outros critérios, digamos assim, outros tipos de produtores, né? E essas nomenclaturas também podem variar, elas mudam um pouco de acordo com alguns estados, né? Então, a produção executiva, que é a que faz a gestão do projeto, é aquela pessoa que vai cuidar das planilhas, que vai cuidar do orçamento, que vai fazer a contratação de serviços, né, de produtos, serviços na maioria das vezes. A gente tem a produção artística, que é aquele trabalho de assessoramento do artista, como eu mostrei mais ou menos que eu fiz ali para vocês. A produção técnica, né, que também inclui o pessoal do som, de luz, os holds, parte desse conjunto de produção técnica. A produção de campo, que eu costumo dizer que é aquela linha de frente, o produtor de campo, ele está na rua, ele vai fazer, vai acontecer, ele vai executar o que o produtor executivo planeja. Então, ele está ali na linha de frente. E a produção geral, que envolve basicamente a coordenação de equipes. E essas equipes elas podem ser de vários produtores, de assistentes de produção, no caso de um espetáculo, equipe de som, de luz, de cenografia, propriamente dito, né? E aí, os valores, eu costumo dizer que variam, né? Eles podem variar um pouco em relação e levam em consideração. As pessoas perguntam, né? Ah, mas como é que eu cobro pelo meu trabalho? Como é que eu vou saber, né, o valor que eu posso cobrar por determinado trabalho? Então, varia um pouco, depende geralmente do tempo que você vai dar e das responsabilidades que você vai assumir dentro desse trabalho. O tempo que você dedica a esse trabalho. É diferente você chegar numa produção no dia para executar aquele trabalho, do que você participar de todo o planejamento, do que você participar, por exemplo, um mês de trabalho de produção. Então, esses valores podem variar. E são né? Isso a gente vai ver mais na frente, depois com o Mari, que tem muito mais variações ainda, né, em termos de economia da área e criativa. Vamos lá? Boas características práticas do produtor cultural. Eu falo característica, mas eu falo também de práticas, né? Porque não existe medida certa, não existe receita, existem boas práticas que levam a gente a fazer um trabalho legal. Então, são coisas que eu acho legal considerar, falar, que a gente tem que falar. Proatividade, né? O produtor, ele tem que ser proativo, a gente trabalha com antecipação, né? E resolução de conflitos, muito também. Então, a pessoa proativa, que tem que estar ali, ó, ligada no feeling, tem que ter o feelingzinho, tá percebendo em qualquer problema que vir a dar e a gente já tentar resolver, já vir com a solução. Nem sempre a gente consegue, né? Mas a gente tem que tentar. Ele tem que ser de fácil comunicação, justamente porque a gente vai lidar com vários públicos, vários tipos de pessoas, com diferentes realidades, passando por diferentes situações em sua vida pessoal. Então, a gente tem que ter uma comunicação que seja linear, né? Não é uma comunicação de cima para baixo, é uma comunicação linear. A gente tem que se fazer entender, porque a gente trabalha em equipe. Ninguém trabalha sozinho, canto nenhum, a gente chega longe, muito longe, sozinho, não. Então, a gente, para trabalhar em equipe, a gente precisa saber se comunicar com todos para que eles deem resultado no que a gente precisa, né? O produtor ele tem que ser acessível, tem que ser uma pessoa acessível. Não tem como. Claro que a gente, dentro da produção, a gente estabelece, a gente tem que, na produção de qualquer profissão, a gente estabelecer limites, né? O produtor ele precisa ter, no mínimo, um celular que funcione, que ele receba mensagens e que ele faça ligação. E um computador também, né? Se tiver, melhor ainda.
Ele tem que ser pontual, tem que ter pontualidade. Porque imagine, você tem você está trabalhando com uma banda, você tem um show para fazer, e obviamente você precisa se antecipar, porque você vai fazer uma passagem de som e tal. Imagina, se você atrasa, e aí você chega depois da banda, a banda está lá perdida, não sabe para onde ir. Então, a pontualidade é um fator bem importante. Que, inclusive, eu sou até um pouco falha nisso, devo confessar. E ética, né? Obviamente, a gente tem que ter ética, a gente tem que saber nosso lugar, a gente tem que trabalhar pensando sempre também no outro, se colocando no lugar do outro, e aí eu já entro no próximo ponto, que é a empatia, porque a gente vive num ciclo, né? Então, um dia a gente pode estar muito bem, e aí alguém da nossa equipe não está legal, no outro dia a gente que não vai estar legal, e a gente tem que se apoiar para a gente conseguir trabalhar bem, né? Para o trabalho poder seguir. Vamos lá? Minha amiga passadora de slides. Ela passa aí, eu passo aqui também. E aí tem aqui algumas áreas da produção, né? Cultural, música, e aí a gente trabalhar a produção artística, a produção de shows, de festivais. Coloquei alguns tópicozinhos aqui. Essa foto é o palco Sunset do Rock in Rio, que eu não trabalhei no Rock in Rio ainda, não tive essa honra, mas eu botei só para exemplificar. E música pode ser show, pode ser em vários locais, né? Assim, de palco aberto, palco fechado, teatros, em igrejas, enfim. O acompanhamento em shows e turnês, e aí de qualquer grupo, né, de bandas ou artistas, que envolve esse cuidado com a passagem de som, o home list, posicionamento em entrevistas, a preocupação com transportes, isso tudo é um trabalho do produtor. Produtor executivo, né, que vai de produtor executivo de uma agência, de uma produtora, por exemplo, fechou um show, então ele vai fechar o transporte, ele vai fechar a alimentação, muitas vezes, dessa galera, o transporte local, o transporte aéreo, o hotel. O produtor de campo que vai acompanhar essa galera, ele tem que ter em mãos o home list, então ele já tem que chegar no hotel tudo certinho, quem fica com quem vai dormir com quem, são quartos separados, não são, tem que saber exatamente os horários da saída das vans, tem que saber os restaurantes próximos para alimentar toda a galera, e é isso. E aí tem mais aqui acompanhamento de gravação e comercialização das músicas. E aí isso envolve também o registro das músicas, né? E direito autoral, é uma coisa aprofundada, não dá para aprofundar aqui para vocês, mas existe o registro da UBC, né, que é a União Brasileira de Compositores, onde você pode registrar na Biblioteca Nacional também, você registra a obra, e na UBC você registra o fonograma, né, que é a música completa. E aí a contratação de bandas também, né, caso você esteja fazendo uma festa ou um festival, por exemplo, a contratação de bandas, passagem de som, que inclui passagem de som, passagem aérea, hospedagem, translado, camarim, equipe técnicas, mapas de palco. Caso você seja um diretor de palco, né, você tem que ter isso em mãos. Para eventos de música, você também tem que prestar atenção na bilheteria, no bar, segurança, limpeza, são várias equipes que você tem que dar conta, né? Se você for um produtor geral, você tem que dar conta disso tudo. Dentro de um formato, por exemplo, de uma produção de um festival ou de um evento de música mesmo, que não seja um festival de vários dias, um dia só, um show, também tem que ter todo esse cuidado. A destinação do lixo também é muito importante. E é isso. E o checklist que tem que estar de cima, todo produtor tem que saber, tem que se apropriar disso e ter o checklist na palma da mão, que evita a gente esquecer de muitas coisas, são muitas coisas, muitas demandas, são várias equipes, no caso de uma produção geral, por exemplo. Então, a gente tem um checklist na mão e tentar para ele estar sempre fazendo, sempre atualizando, também contribui. Vamos lá? E aí, mais áreas da produção cultural, as artes, né? Que aqui a gente fala teatro, dança, e aí dentro das cênicas do teatro e da dança,
Existem também as equipes do cenotécnico, tem a iluminação, tem um coreógrafo, tem um figurinista. Então, você tem que minimamente saber o que você vai precisar, né? No caso, esse espetáculo de dança, essa foto aí que está aparecendo, é um espetáculo de dança que eu produzi, que foi o projeto Corpo Mundo, o espetáculo No Sétimo de Tempo. Eu fui a produtora executiva e também fui a produtora de campo, né? Também estava junto aí durante as apresentações. No caso do pessoal de teatro e dança, por exemplo, existe um equipamento, né, eu chamo de equipamento mesmo, que é o linóleo, que é esse tapetinho preto que vocês podem ver aí. No caso de apresentações artísticas de dança, precisa ter linóleo. Então, a gente tem que minimamente saber, conhecer o teatro, pedir a ficha técnica do teatro, se a gente fosse apresentar em teatro, né? Saber o que é que tem, se tem linóleo, se não tem, quantos refletores de luz vai ter, e a gente pega o mapa de iluminação do nosso iluminador, né? O mapa o input list, no caso do som, do nosso responsável técnico, para juntar. Isso tudo são coisas que a produção ela tem que fazer, ela tem que estar de cima, né? Tem que conhecer esses processos. E aí, mais áreas da produção cultural, circo, fotografia, artes plásticas, cinema, literatura, artesanato. No caso de fotografia, artes plásticas, tem aí uma foto da Galeria Janete Costa, que é no Parque do Alindu. No caso de uma exposição de fotografia, por exemplo, fotografia o de quadros, a gente precisa conhecer também o espaço que a gente vai expor. Eu não lembro agora como é que chama, mas é como se fosse um gráfico, uma planta do local. E aí a gente tem que montar uma exposição de acordo com a planta do local, ver a iluminação e tudo mais. Artesanato também. E aí dentro dos eventos, ainda uma partezinha da produção cultural, a gente tem os eventos, né? E dentro dos eventos tem várias ramificações também. Que são os eventos corporativos, né? O de marketing, que aí inclui inauguração de loja. Eu já fiz inauguração de empresas, já fiz de gravação de vídeo institucional para a empresa. E marketing tem as ativações de marca, né? Que aí são ações específicas para ativar marca, né, de determinado cliente, de determinada empresa. Tem os eventos sociais, que são os casamentos, as formaturas, etc. E eventos oficiais, como inaugurações, né, que aí exigem um cerimonial dentro desses eventos oficiais, que aí também já é outro ramo de eventos, né, na verdade. Não exatamente a produção cultural, mas está dentro do ramo de eventos. E aí, pergunta, Bruna, eu preciso saber detalhes técnicos de tudo isso, né? Porque cada área aí, ele vai ter os seus detalhes técnicos, vai ter suas especificações. Porque, assim, a gente não precisa saber dominar de tudo, obviamente, né? Eu não preciso saber de tudo de iluminação, por exemplo. Não preciso ser um sonoplasta, não preciso saber costurar para fazer um figurino, não exatamente. A gente, enquanto produtor, o produtor é um pouco de faz tudo, sim, mas existem pessoas das áreas técnicas para cada uma dessas funções. Então, a gente tem que saber o que a gente precisa. Conhecer minimamente, se aprofundar no que você vai fazer, é a melhor opção, né? Você vai fazer, eu quero ser produtor cultural de circo, porque eu conheço a galera do circo, minha família é do circo, eu quero produzir circo. Então, ok, você estuda, né, dentro do trabalho que você quer fazer, as especificações, o que você precisa, o que não precisa. Por exemplo, teve um trabalho de um circo que um colega meu fez, que o circo tem a lona do circo, né? Então, aí, quando dava os espetáculos, era uma tarde. Abriu o espetáculo à tarde, dentro de uma cidade do interior, do Agreste aqui. Muito quente, então, tipo, o espetáculo à tarde, que era para as crianças, era um sofrimento, porque de 3 horas da tarde, embaixo da lona do circo, tava parecendo uma cuscuzeira. Todo mundo, tipo, não aguentava. Então, não estava rolando. Quem foi a primeira vez, espalhou para todo mundo que não dava e eles começaram a perder público. E aí, o que é que ele pensou? Pô, vamos pensar aqui num sistema, porque podia rolar espetáculo até tarde da noite. Eles tinham que fazer um espetáculo à tarde. Então, eles pensaram no sistema de refrigeração, digamos assim, dessa lona. E aí, com mangueira, com aquelas coisinhas
tipo de espalhar água em jardim, que eu não lembro o nome. Eles criaram, e aí, quando dava meio-dia, 2 horas, a lona começava a ser toda molhada, e aí isso aí ajudava a não abafar, né, não dar tanto calor. A lona esfriava de certa forma. E aí conseguiram, né, com isso, ficar melhor. Até os artistas conseguirem ensaiar para poder apresentar o espetáculo na parte da noite, mesmo que não tivesse apresentação. Então, é esse tipo de feeling, né, de experiência que você vai tendo com o passar do tempo, né? Bora lá? Dito isso, o que eu acho que é importante a gente saber agora dentro, né, dessa produção de projetos é saber sobre as leis de incentivo, né? As leis de incentivo, elas são todo um mecanismo que permitem a renúncia fiscal por parte do Poder Executivo de recursos que vão ser arrecadados de pessoas e empresas. Ou seja, o governo ele deixa de receber, de recolher tais impostos, né? Deixa de recolher dinheiro das empresas, desde que essas empresas elas incentivem projetos na área da cultura, podendo também ser na área de esportes, e em algumas leis também acontece isso, desde que elas incentivem cultura, esportes ou ações e projetos sociais também, tá? Vamos lá? E agora, as leis de incentivo, elas podem ser federal, estadual e municipal. No âmbito federal, são as leis que a gente já conhece, as mais conhecidas, né, que é a Lei Rouanet e a Lei do Audiovisual, são duas leis diferentes, que elas são deduzidas do imposto de renda, de pessoa física ou pessoa jurídica. A Lei Rouanet, ela pode reduzir até 4%. No caso, empresas que querem apoiar tais projetos que sejam inscritos na Lei Rouanet, os impostos que elas devem pagar ao governo federal, através do imposto de renda, 4% de valor é destinado ao projeto na área de cultura, aprovado já pela Lei Rouanet. E aí a gente tem a estadual, falando aqui de Pernambuco, a gente tem o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, que é o Funcultura. Nesse caso, a dedução é do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. E o Funcultura, antigamente, o Funcultura, ele era como a Lei Rouanet. A gente tinha que escrever um projeto, e aí, se o projeto for aprovado na Lei Rouanet, a gente saía para captar recursos, conseguia captar recursos de algumas empresas, né? Com o passar do tempo, e através das conferências estaduais de cultura, que elegeram os representantes, né, da sociedade civil e representantes nas áreas de cultura, de música, de cultura popular, teatro, dança, eles estabeleceram diretrizes para o edital, né, do fundo de financiamento. E aí, depois dessas reuniões, mudou, né? Então, agora o Fucultura, ele tem o fomento, ele é direto. A gente escreve um projeto para o Fucultura e do Fucultura, se a gente aprovar, a gente recebe o aporte direto. A gente não precisa ter que aprovar para poder captar, né? Como é a Lei Rouanet. E aí a gente tem as municipais, que aí é deduzido do ISS, né? Imposto sobre Serviço. Em Recife, a gente tem 3 leis, que é a lei do mecenato, o mecenato de incentivo à cultura, a lei do fundo de incentivo à cultura e o cadastro cultural. São basicamente 3 formas de aporte de a gente conseguir financiar projetos pela prefeitura do Recife. Em Olinda, existe o Fundo Municipal de Cultura, que até onde eu sabia, ele estava em votação, mas ele ainda não é uma realidade, ainda não é aplicado, né? Existe a lei foi votada ou estava para votação, mas ainda não é uma realidade que a gente tem, que a gente pode propor projetos diretamente para o Fundo Municipal de Cultura. Funciona, né, em Olinda, as inscrições, né, para artistas dos ciclos, tem um cadastro também de artistas, um cadastro cultural de artistas, agremiações.
E funciona basicamente nos ciclos, né? Carnaval, São João, e agora com as leis de incentivo, as leis de emergência cultural também está funcionando, tá? Dito isso, vamos lá para as formas de viabilização desses projetos, que é aí onde o bicho pode pegar um pouquinho. Existem algumas formas de viabilização, né? Patrocínio incentivado, que é via editais, chamadas públicas, convocatórias, que é o caso do BNDES, da Oi Futuro, da Petrobras e da Petrobras, né? São editais. E no caso desse patrocínio incentivado, os projetos eles precisam estar aprovados em leis de incentivo, seja estadual, federal, né, que é a Lei Rouanet, estadual, municipal. Tá? E aí tem o fomento direto via editais, chamadas públicas, né, ou convocatórias, que é o caso do Rumos Itaú, que é o caso do nosso Funcultura. Nesse fomento, a diferença de patrocínio incentivado para fomento é justamente essa, que aí a gente consegue o fomento direto via edital. Aprovou no edital, ok, está aprovado, você vai receber para executar, né? No caso deles aí, melhora um pouco também na prestação de contas, que no caso do patrocínio incentivado, você além de prestar contas dentro da lei de incentivo que você aprovou seu projeto já, no caso se for uma lei Rouanet, você também presta contas para o órgão que vai apoiar, seja o BNDES, seja a Petrobras. E no fomento direto via editais, você só faz a prestação de contas para o órgão que você aprovou, né, diretamente. Também tem um patrocínio incentivado via captação direta. E aí, no caso, você tem um projeto, você já tem o seu projeto, você pega o seu projetinho, bota embaixo do braço e vai lá direto na empresa. Você já sabe uma empresa que ela trabalha com patrocínio direto, né, que patrocina com... Ela participa de alguma lei de incentivo e você vai lá. E aí a empresa vai te falar, olha, eu só apoio projetos que estejam incluídos em tais leis, né? O municipal, o estadual, o federal. E aí você já vai sabendo e já pode dizer até quanto é que você pode receber no seu projeto. Então, você pode adequar o seu projeto àquela lei de incentivo e aquele valor que aquela empresa vai te disponibilizar. E aí tem o patrocínio de marketing, que chama assim, né? Pode ter outro nome também. No caso do patrocínio de marketing, ele é direto com a empresa. Não necessariamente o teu projeto ele vai estar incluído numa lei de incentivo. Tu vai apresentar um projeto para a empresa específica, diretamente para a empresa. Ela pode apoiar ou não, se não fizer interesse, não tiver interesse. E aí essa verba, ela vem diretamente do setor de marketing da empresa, né? Você precisa prestar contas depois, né? Ok, para a empresa, mas no geral ele é um dinheiro, digamos assim, mais fácil, porque se você fechou um acordo, teu projeto a empresa apoiou, gostou, vai ser legal colocar minha marca nesse projeto aqui, vai ser legal para mim, então tá, fechou, você já conversou com o diretor da empresa, já apoiou, já passou pelo financeiro, todo mundo aprovou, ok, massa, verba, você recebe a verba, executa e é maravilhoso, né? É isso, vamos passar para o próximo lá. A única desvantagem dessa patrocínio de marketing direto com a empresa é que pode ser que a empresa não queira investir em cultura, né? Elas gostam de investir mais em campanhas comerciais do que exatamente em cultura, mas ok, ainda pode rolar. Vamos continuar nas formas de viabilização. Aí tem o financiamento coletivo, chamado crowdfunding, e o financiamento misto, né, match funding. São dois tipos de financiamento. Plataformas como o Catarse, a Benfeitoria, até a Vaquinha, se não me engano, também. E aí tu tem uma proposta, tu coloca a proposta online, tu estabelece metas de incentivo, né? Então, as pessoas que quiserem, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, elas podem investir na tua proposta. Quando tu bate a meta, consegue receber esse valor, né? Isso no financiamento coletivo. No financiamento misto, é basicamente a mesma coisa, mas, por exemplo, instituições como o BNDES, eles apoiam projetos que
estejam dentro do match fund, do financiamento misto. E aí, por exemplo, se tu consegue captar R$ 1, a cada R$ 1 que tu vai captar do teu projeto, o BNDES vai te dar R$ 2. E aí, esses valores somados, né, triplicam esse valor, o valor do teu projeto. Para esse financiamento misto, geralmente, por exemplo, na plataforma do BNDES, o teu projeto tem que estar aprovado no BNDES, primeiramente, e aí depois tu pode colocar ele numa plataforma de financiamento, depois dele ter aprovado pelo BNDES, né? E aí tem os fundos permanentes, que são fundos patrimoniais permanentes, né? Da sociedade civil. Não, sociedade civil não, desculpa. São sociedades sem fins lucrativos, que são cidades, museus, orquestras, né? E esses fundos, eles funcionam como um meio de rendimento para instituições, para manutenção dessas instituições, e também para apoio a projetos, né? De onde vem esse fundo? Porque essas instituições têm, vem de doações de pessoas físicas ou jurídicas, de empresas nacionais, muitas empresas estrangeiras apoiam os fundos aqui no Brasil. É uma prática também fora do Brasil, esses fundos, né, gerarem apoio a projetos. Aqui no Brasil a gente tem, por exemplo, o Itaú Cultural, a gente tem o Bradesco, tem o Instituto Unibanco, tem o Baobá, né, que é o Fundo de Equidade Racial. E, deixa eu ver mais, os convênios. Convênios que eles são feitos não necessariamente, não só por entidades públicas. Eles são acordos, né, entre entidades governamentais do governo e entidades sem fins lucrativos. Aí eles podem atuar com programas, atividades culturais, reformas, em diversas áreas, né? Eles podem atuar da cultura. Agora, deixa eu ver. Aí tem aí o Sincov, né? Que é um convênio federal, governo e entidades privadas sem fins lucrativos, exatamente. Desde que eles apoiam desde que os resultados desse convênio eles tenham a ver com o bem-estar social, tá? Sejam voltados para o público. E aí, parcerias e permutas, né, que são de serviços e produtos versus visibilidade, versus produtos culturais. São trocas, né? A gente pode trocar serviços por produtos e vice-versa, e a gente vai ver melhor isso mais na frente. Essas são as formas de viabilização. Aí tem aqui em relação aos editais, né? Realmente, nos últimos anos, a gente ficou um pouco fraco de editais, mas mesmo assim, muitos foram lançados, foram publicados. Segundo a plataforma Prozas, foram 1.675 editais abertos, nacionais e internacionais. E aí, desses editais, foram gerados 282 bilhões de reais. Vamos lá? Passar para o próximo. Cadê? Onde é que estamos? Eu me perdi aqui. Tá. Dito isso, vamos pensar um pouquinho aqui na elaboração de projetos. Alguns toquezinhos para a gente pensar quando for elaborar um projeto, né, que eu acho importante falar. Pode passar aí. Primeiro, você tem uma ideia, né? E aí, o interessante em projetos culturais, que eles tenham um impacto na vida das pessoas, né? Então, a gente pensa nessa ideia, de que forma essa ideia vai impactar na vida das pessoas, de que forma eu posso contribuir, né, com o processo das pessoas, com a economia local de onde eu resido, do meu estado, do meu município, né? E aí você tem, se você tiver uma obra, que é a ideia do seu projeto, se resultar numa obra, você faz um registro na Biblioteca Nacional, no caso de literatura, de artes cênicas, né?
Se você tiver uma obra de cinema, que a gente chama de argumento, no caso, não é uma obra, é um argumento no caso de cinema, e você registra, né, essa obra na Biblioteca Nacional. E aí você vai ter um projeto a partir dele, né, a partir dessa obra. A gente não registra na Biblioteca Nacional o projeto, a gente registra uma obra que pode dar, como resultado um projeto. Tá? E esse projeto, ele é mutável, esse projeto ele vai se adaptar. Você vai ter uma ideia X já construída, já com orçamento ok, com as metas, a metodologia que você vai aplicar, como é que você quer desenvolver, né? Todos os objetivos, objetivo geral do seu projeto, os objetivos específicos, a metodologia, que é como você vai fazer para realizar todos esses objetivos específicos. E aí você vai modelar, eu chamo de modelar o projeto, para que ele se adeque nas formas de viabilização que você vai querer, você vai tentar viabilizar esse projeto. Então, você pode ter um projeto para as leis de incentivo, um projeto para as editais e convocatórias, e um projeto para captação direta de recursos ou parcerias. Por que eu falo isso? Para as leis, porque cada detalhe, cada item desse, eles têm as suas especificações. Aí, as leis de incentivo, como os editais e as convocatórias, podem ser municipais, podem ser estaduais. Vocês têm que ler para conhecer, dentro do estado de vocês, que especificações a gente vai ter, tá? E aí a captação direta de recursos e parcerias, por exemplo, se o teu projeto vai para uma empresa, para o setor comercial, tu tem que modelar esse projeto de forma que ele fique atrativo para uma empresa, que ele fique, de certa forma, comercial mesmo, para essa empresa. Tá? Vamos lá? E aí eu numerei alguns pontos, algumas dicas em relação a esse projeto, né? Que você vai criar. Então, uma ideia criativa que tenha caráter cultural, e aí você pensar, né, de que forma essa ideia impacta na vida das pessoas, que produto ou bem cultural eu vou gerar. O produto ele pode ser uma música, ele pode ser uma peça, ele pode ser um livro, pode ser uma feira cultural. Prática / referência. Conhecer a área de atuação a que se propõe escrever, né? Aqui, a gente não precisa saber exatamente tudo sobre todas as áreas de atuação, mas se a gente quer escrever, a gente quer falar sobre um espetáculo de dança, então a gente precisa minimamente entender as necessidades desse projeto, porque senão fica boiando, fica, de certa forma, incoerente. Quando você vai para o orçamento, você vai colocar, sei lá, um coreógrafo ganhando um valor X, um bailarino um valor X, e quando a pessoa que analisa o projeto vai ver que, não, esse valor está totalmente fora do mercado. Então, você tem que ter um mínimo de conhecimento dentro da área de atuação para você ser coerente no projeto que você vai propor. Adequação às normativas, que é o que eu estava falando, das leis editais, regulamentações dos decretos e principalmente os prazos. A gente não atrasar, não perder prazo, não deixar para escrever de última hora. E o teu projeto ele tem que se adequar às normativas. Cada estado, cada edital tem a sua especificidade. E a gente só descobre isso lendo bastante. E a coerência de proposta, né? / cronograma e orçamento, que é mais ou menos o que eu tinha falado no item anterior. Se o teu projeto, por exemplo, ele é um festival de música, e aí tu coloca no teu cronograma que a banda, ou não sei, o produtor, ele vai trabalhar durante 6 meses, e no teu orçamento tu prevê o pagamento em um mês, tipo, um mês de serviço. É incoerente, né? Você tem que pensar nessa junção entre a proposta, o que tu está propondo no teu projeto, o cronograma de execução do teu projeto e o orçamento dele. Se tem um projeto de duração de 6 meses, né, entre pré-produção, produção e pós-produção, a gente tem que prever minimamente aí no orçamento como é que vai funcionar esses 6 meses, né? A não ser que ele receba em um mês só por todo o trabalho de 6 meses. Isso tudo o avaliador conhece, ele vai saber. Vamos lá? Um texto coerente e direto é importante também.
sempre atento, né, ao que pede o edital. Os critérios de avaliação e pontuação. Aqui eu trouxe a resolução da comissão deliberativa. Vê se dá para clicar, se vai abrir, Mari, a resolução. Clica nesse link, no linkzinho, para ver se vai abrir a outra página. Que é justamente sobre esses critérios de avaliação. Eu quero trazer a resolução da comissão deliberativa daqui, que é do nosso Funcultura, o nosso edital. Nessa resolução, tem escrito todo o parâmetro de pontuação, onde tu soma mais pontos, o que é pedido, o que é exigido, o que é avaliado, onde é que acontece a avaliação. Tem como compartilhar essa tela? Se não tiver, não tem problema. Eu vou seguir. E aí é isso. Dentro desses critérios de avaliação, de pontuação, a gente tem que tentar, né? Para que a gente não perca de ganhar pontos. Não perca de ganhar pontos, é legal. Justamente por não prestar atenção. Aí, tá, a resolução abriu aí. Você desce um pouquinho, por favor. Pode descer, pode descer, pode descer. Aqui é do Funcultura, tem os critérios. Pronto. Pode descer mais. Eu vou tentar. Aí, tem os critérios, está vendo aí a pontuação? Para em um desses aí para eu. Pronto. Qualificação do produtor cultural e da equipe do projeto. Tem peso 2. Pontuação aí. E aí eles dividem por subitens, né? O currículo do proponente e o currículo da equipe principal são coisas que têm peso 2 dentro do edital. A pontuação pode ser de 0 a 10 para cada um dos subcritérios. Mostra outra página. Mostra outra página, Mari, por favor. Vamos ver outra pontuação aí. Cadê? Cat. Aspectos sociais do projeto. Propostas de ações para promover e facilitar o acesso ou a fruição dos cidadãos ao objeto proposto. Promoção da interação do projeto em locais onde se promova a inclusão sociocultural e a formação de novas plateias. Olha aí, tem peso 1. Entendeu? Tá ok, eu acho que é isso aí. Regionalização. Então, são vários critérios divididos em subcritérios. Tá ok, Mário, obrigada. Divididos em subcritérios que vão colocar o teu projeto à frente de outros. Em um edital, que é de ampla concorrência, assim como a Funcultura e os outros editais, um ponto, um milésimo de ponto pode fazer a diferença para a aprovação do teu projeto. Então, a gente tem que ler, pegar o edital mesmo, ler todo de ponta a cabeça e se apropriar disso aí, né? E aí tem o lance da captação direta, é o último pontozinho aqui. No caso, se você for escrever o seu projeto para fazer uma captação direta de alguma empresa, leve em consideração as políticas da empresa, dá uma pesquisada de alguns, se ela já aprovou, se ela já incentivou projetos da cultura, né, na área, que tipo de projeto que ela já patrocinou, né? Procura saber sobre o fluxo de aprovação desse projeto, acompanha. Tu mandou o projeto para o marketing, aí tu dá uma ligadinha para o marketing. E aí, tudo bem? O projeto está... Ah, não, ele está esperando apoio do financeiro. Não, foi para o jurídico. Aí, ok. Você liga ou entra em contato com o jurídico, procura saber, de repente vai precisar ir lá na empresa de novo. Tenta marcar para ir na empresa, para apresentar o teu projeto pessoalmente. E já agenda aí no teu agenda, já marca na tua agenda uma volta para essa empresa para acompanhar o fluxo desse projeto. Sim, e apresentar um projeto resumido e ilustrado é muito importante também. Dentro dessa captação direta para empresas, né, de marketing, por exemplo, a gente fazer um projetinho resumido para você apresentar. Pessoal,
tem pouco tempo assim, para te ouvir. Pensa que você conseguiu uma reunião com o diretor, que é bem difícil, e aí você senta aqueles textos gigantes para ler de justificativa. Não, deixa isso para os editais. Para uma captação direta, tenta ser o mais direto possível. Então, chega com um projetinho resumido, ilustrado, e fala bastante. Se tiver uma outra oportunidade, tu manda o teu projeto completo, né? E aí acompanha realmente o fluxo desse projeto, tá bom? É, Cadê o próximo slide? É isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Vai ter outro vídeo. A Marilise vai fazer a segunda parte, falando um pouco falando sobre economia criativa. Novamente, eu falo, é uma realização, esse projeto, esse seminário online, é uma realização da produtora Tabuleiro de Cultura, com incentivo da Prefeitura de Olinda, através da Lei Aldir Blanc, né, e do governo federal, pela Secretaria da Cultura e Ministério do Turismo. Agradeço por vocês terem ficado, para quem assistiu até aqui, e vamos embora. Obrigada, gente. Até já. Até mais.